Oi, eu sou Érica Mendonça. Eu sou médica, ginecologista, obstetra e sexóloga. Mas eu não vim falar sobre a saúde da mulher hoje. Eu vim falar sobre um assunto muito mais urgente e grave que paralisa o mundo inteiro, que é a pandemia pelo novo coronavírus. Hoje é dia 2 de maio de 2020 e estamos no meio de um período de isolamento social. E a propósito, o que é esse novo coronavírus? A gente podia começar conversando sobre o que é um vírus de uma maneira em geral. O vírus não é um órgão vivo, portanto, ele não morre tomando antibiótico. Não tem uma cura, um tratamento para ele. Com o tempo é possível termos vacina, mas uma vacina eficiente e segura leva pelo menos 18 meses para ficar pronta. Hoje, nós não temos sequer um tratamento que seja de verdade. Tem alguns remédios que servem para outras finalidades e que estão virando um experimento para ver se conseguimos prolongar a vida de pessoas que estão acometidas pela forma mais grave, que estão no processo mais grave da doença. Esse processo não vai se abater sobre todo mundo, ainda bem, mas irá se abater por um número maior do que a nossa capacidade de cuidar dessas pessoas. Por isso é importante o distanciamento como única medida de tratamento. Eu vou explicar de uma maneira em geral o que é um vírus. Ele é uma partícula feita de uma receita genética guardada por um envelope redondinho de gordura. Se eu dissolver essa gordura, eu inativo e o vírus não consegue mais fazer o trabalho dele. Como ele não é vivo, ele não morre por nossos medicamentos. Ele, pelo contrário, ele desenvolve uma automorte. Ele tem um período de vida de mais ou menos 10 a 14 dias. Ele tem um cronômetro interno que se autodestrói. E para evitar a autodestruição, ele nos usa para multiplicá-lo. Já que ele é apenas uma receita guardada por um envelopezinho de gordura, ele consegue entrar com facilidade pelas regiões de tecido fino, molhadinho, tipo esse que cobre o olho, que reveste por dentro o nariz e essa pele fininha que está sempre molhada da nossa boca. Por aí ele entra e vai caminhando até chegar no lugar preferido dele, que são os nossos pulmões. No caminho, ele entra na nossa célula e diz para ela para multiplicar mais vezes o número dele. A nossa célula vira uma espécie de impressora e faz tudo o que ele manda, porque ele tem uma habilidade para transformar a nossa célula nessa que faz tudo para ele, para tudo que ele quer. Ele se multiplica e à medida que ele vai se multiplicando, a pessoa começa a convalescer, ela começa a ficar adoentada e ela sente tosse, coriza, ela espirra. À medida que ele vai caminhando, o corpo identifica a presença dele, aí a temperatura sobe, faz aquela febre, pode dar dor no corpo, pode dar dor nas juntas, e quando vai caminhando para o lugar mais sensível do nosso peito, que são os pulmões, no lugarzinho em que a nossa respiração joga oxigênio para o nosso sangue, lá onde faz a troca do oxigênio e do gás carbônico, naquele lugar o vírus ocupa aquele lugar e a pessoa começa a desenvolver um quadro mais severo, que é o de falta de ar. E as pessoas que estão passando por esse momento descrevem como sendo uma espécie de afogamento no seco. E aí, o que a gente deve fazer? Primeiro, a gente não deve sacudir roupas, sacudir objetos, principalmente aquilo que venha da rua. Espanar dentro de casa também não, porque ele consegue ficar 4 horas, ele sobrevive 4 horas sobre a madeira, 4 horas sobre o cobre, 24 horas sobre o papelão, 72 horas sobre o plástico. Imagina. Então, esses objetos precisam ser lavados e, de preferência, precisam estar secos. Nós precisamos fazer uma campanha para que os objetos estejam secos.
Quando eu entro na minha casa, primeira coisa que eu faço, eu lavo as minhas mãos, lavo a maçaneta com álcool e as minhas mãos, limpo a chave também com esse álcool e aí eu começo o processo de retirar minha roupa. Lavo novamente a minha mão, retiro a minha máscara, sempre por trás. Coloco tudo dentro de um saco, lavo, vou para o banheiro, tomo banho. Se eu estiver trazendo coisas de mercado, eu deixo reservado num canto, me limpo, levo para um balcão, limpo tudo. Tudo que vem de mercado ou de farmácia, tudo tem que ser limpo. Eu coloco em cima do balcão, vou separando tudo, limpo tudo, depois eu vou lá e limpo o balcão. São bons apoiadores para nós os seguintes produtos: álcool, água e sabão e água sanitária. A água sanitária, a gente pode fazer uma mistura dela com água. 3 colheres de sopa de água sanitária para 1 litro d'água. Deu para pegar? 3 colheres de sopa de água sanitária para 1 litro d'água. Ótimo para limpar as superfícies. Dá para limpar a bancada, passar pano no chão e a sola dos sapatos. Não entrar com sapato em casa e, de preferência, um sapato só para sair. Agora nós não estamos com todo esse ânimo para fazer tudo. A gente precisa reduzir a contaminação. Se eu cada dia vou com se eu tenho sapatos demais e quero variar, eu não estou fazendo bem para esse momento de risco de contaminação, tá? Então, o que eu faço? Abro bem a janela, arejo a casa, porque casa úmida também aumenta a propagação dele. O que inativa ele é um espaço arejado. Outra coisa que não funciona, colocar objetos, comida, água no congelador. A gente pensa que aquilo dali vai matar o vírus, vai desativá-lo. Não é verdade. Ele sobrevive a ultra baixas temperaturas. O que realmente desativa o vírus é a esfregação com água e sabão ou com álcool gel. Por que que as mãos viram o nosso principal objeto de cuidado? Porque é muito orgânico a gente levá-la para os olhos, para o nariz e para a boca. Mas não é qualquer maneira de limpar, tem que ser um limpar meio que consciente do que eu estou fazendo. Eu coloco o produto aqui entre as palmas, esfrego bem as palmas, limpo bem entre os dedos, venho com uma mão em cima da outra e limpo o dorso da mão de um lado, limpo o dorso da mão do outro. Outra coisa que eu estou fazendo, cortando, deixando as unhas bem pequenininhas. Aí eu limpo a ponta dos dedinhos. Aí eu venho no polegar e venho no punho. 20 segundos dessa esfregação que eu fiz bem devagarzinho, vai quase que entrar no automático. Então, a outra medida para prevenir o contágio, e principalmente falo isso para as pessoas cujo trabalho não consegue ser parado, são pessoas e funcionários que trabalham e são essenciais nesse período da quarentena. Primeiro auxílio é a máscara. A máscara que eu coloco cobrindo o nariz e a boca, atrás da orelha, ajusto. A máscara, ela não pode estar assim, assim ela não me protege. Ela não pode estar assim, assim também não me protege. Ela precisa cobrir o nariz e precisa cobrir a boca. Não adianta ficar trazendo a mão nesse espaço entre a máscara e o nariz, porque assim eu contamino. Para que serve o uso de luva? Alguns profissionais precisam da luva para as suas atividades, mas se eu levar a luva ao nariz e à boca, eu faço o mesmo problema de contaminação. O vírus não entra pela pele íntegra. Ele entra por essa pele fina e molhadinha que reveste os olhos, o nariz e a boca por dentro. Agora eu vou mostrar para vocês um outro aliado para aquelas que trabalham com atividades que são essenciais e que não podem parar nesse período do isolamento.
Primeiro, eu coloco a máscara. No trabalho, eu prendo o cabelo. Eu coloco uma touca e prendo todo o meu cabelo para ele ficar bem cobertinho, tá? Vamos supor que aqui eu tô com uma touca. E aí o cabelo fica todo preso, porque o cabelo também pode receber partícula viral e depois jogar no meu rosto, tá? Vamos supor que o meu cabelo tá todo presinho. Eu coloco a minha máscara. E aí eu vou usar um protetor facial, ó, máscara. Eu vou usar um protetor facial que pode ser feito de acetato. Eu uso no hospital para fazer meus partos. Eu tenho esse aqui, que é bem caseiro. É uma folha de acetato, um elástico, e ele vem aqui na minha testa, eu amarro. Pronto. Faz uma proteção interessante para mim. Outra ideia, esse aqui eu uso no meu dia a dia para ir ao mercado ou ir à farmácia. Mas para trabalhar eu uso esse que é um pouco mais sofisticado e é um pouco maior. Por quê? Porque eu entro em contato com pessoas que podem estar contaminadas. Vejam que ele vem até aqui embaixo dos ombros. Ele me protege bem. É ideal para pessoas que vão manipular objetos ou que vão cuidar de pessoas que possam estar potencialmente contaminadas. A segunda alternativa, que não seja a folha de acetato com elástico, poderia ser os óculos. E aí eu uso esse óculos em alguns eventos. Eu coloco ele lá atrás. Os primeiros 15 minutos são extremamente desconfortáveis. A gente fica asfixiado. Mas com o tempo nós vamos nos acostumando ao uso da máscara. Essa máscara de pano, ela precisa ser lavada. É muito interessante se ela for branca, porque você consegue colocar na água sanitária. E aí a higienização dela vai ser perfeita, vai ser completa. A orientação de usar luvas é muito importante no meu trabalho e no trabalho de algumas pessoas que lidam com contaminação por outros motivos também. Mas em relação ao novo Covid, o manuseio de objetos, como por exemplo, simplesmente ir fazer limpeza da casa, não necessariamente precisa de luva. Então, eu só preciso que vocês entendam que ele entra, o acesso dele, a entrada dele, a porta de entrada é olhos, nariz e boca. Então, a face precisa estar protegida. Há pessoas que não têm trabalhos que sejam essenciais agora, que possam ficar em casa quarentenando, fiquem, porque nós não estamos tendo como prevenir de outra forma, a não ser afastar pessoas doentes de pessoas saudáveis. Bom, eu espero ter ajudado todas as pessoas com algumas informações. Agradeço a atenção de vocês. Desejo que a nossa luta seja por vida, mais vida para nós e que a gente consiga encontrar uma boa vacina capaz de imunizar todo mundo contra isso. E eu sei também que os trabalhos, a questão financeira nos preocupa e tem sido difícil, nesse momento, esse ressarcimento do profissional autônomo em relação ao auxílio emergencial. Então, vamos cobrar isso enquanto sociedade e vamos nos proteger. É o que a gente pode fazer agora.